Som. Som. Ei. Ah. Som. 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 É o 7. Som. Ei. Ah. Som. 1, 2. Som. Testando. Som. 1. Ah. Ei. Som. Som. Teste. Som. 1, 2. Ah. Alô, som. Ei, som. Alô, som. Som. Teste. Som. 1, 2. Ah. Ei. Som. Som. Teste. Som. Som. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos iniciar nosso culto nessa manhã de adoração ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. E nós vamos nos preparando e preparando o nosso espírito e as nossas vidas para cultuarmos ao Senhor. Nós vamos ouvir uma música para que a gente possa iniciar. E nós vamos cantar ao Senhor, assim como a corça. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Amém.
Quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, apenas os versos 22 até o verso 25. Lamentações, capítulo 3, do verso 22 até o verso 25. A palavra do Senhor nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Nós vamos louvar ainda o Senhor. Mesmo em pé, quero pedir aos irmãos que abram os seus hinários no hino de número 28, Coroação, hino de número 28. Hino de número 28, celebração de nosso Rei sustentador. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Nós vamos orar louvando ao nosso Deus nesse instante, agradecendo porque o nosso Deus é esse Deus sustentador de todas as coisas. É Ele que renova sobre nós as suas misericórdias e grande a fidelidade do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, nessa manhã. E, ó Deus, nós celebramos ao Senhor ao lembrarmos daquilo que a Tua palavra nos diz, que a Tua misericórdia, ó Deus, se renova sobre nós e que a fidelidade do Senhor, ó Deus, é tão grande. Portanto, ó Deus, nós te louvamos sabendo que o Senhor sustenta todas as coisas e por isso, ó Deus, nós estamos aqui como povo do Senhor, reunidos, ó Deus, para te louvar, para cultuar e bendizer o Teu nome. Recebe, ó Deus, o nosso louvor
Recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Cristo Jesus. Os irmãos podem se assentar? Ainda no mesmo livro de Lamentações, no capítulo de número 3, mesmo capítulo, na continuação do texto, no verso 40. Lamentações, capítulo 3, do verso 40 até o verso 42. A palavra do Senhor nos diz: esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração, juntamente com as mãos, para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. A palavra do Senhor nos mostra nesse texto de Lamentações, quando ele usa a palavra prevaricar, está ligada a toda a história do povo do Senhor. Prevaricar é não, mesmo sabendo o que deve se fazer, não faz. O povo do Senhor tinha acesso à lei do Senhor, tudo aquilo que Deus requeria do seu povo. E, portanto, eles abandonaram a palavra do Senhor, aquilo que Deus tinha determinado para eles, para irem para outros caminhos, né? Isso é a prevaricação desse povo. Mas se nós notarmos, nós também temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mesmo sabendo da vontade do Senhor, da lei do Senhor e daquilo que nos preserva, né? A lei não é apenas um ato para cumprir uma vontade de Deus, para que ele fosse beneficiado. Mas é exatamente o contrário. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito da sua lei, nós que somos beneficiários de tudo isso quando nós obedecemos à lei do Senhor. Nós vamos então, ao olhar para esse texto, quando ele diz esquadriemos os nossos caminhos, você colocar realmente uma régua aí, você colocar a palavra do Senhor, né, confrontando as suas atitudes, seus pensamentos, né, diante de Deus. E aí nós temos sim um padrão para a gente saber o que está torto na nossa vida. O padrão é a palavra de Deus, o padrão não somos nós, né, ou aquilo que eu acho como ético ou como moral, essas coisas todas, mas o padrão é a palavra de Deus. Portanto, quando nós colocamos ela na nossa vida, nós vamos perceber aquilo que está tortuoso e, portanto, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Vamos orar nesse instante, individualmente, colocando a nossa vida na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor nos mostra, ó Deus, o nosso pecado e a nossa iniquidade, mas, ó Deus, nós temos alento diante do Senhor e ó Deus, alegria por saber que o Senhor providenciou a redenção.
O Senhor não apenas, ó Deus, nos aponta através da nossa palavra o nosso pecado, a nossa iniquidade, mas o Senhor, ó Deus, se revela com graça sobre as nossas vidas, apontando, ó Deus, o caminho e a redenção em Cristo Jesus. Ó Deus, nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas iniquidades todas, sabendo, ó Deus, que muitas vezes nós também prevaricamos contra o Senhor. Ó Deus, mas nós queremos aqui reconhecer na Tua presença como povo do Senhor e rogar ao Senhor, ó Deus, que dispense a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós, ó Deus, e que o Teu perdão, ó Pai, seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, santifica-nos, ó Deus, para Ti mesmo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ainda, em atitude de confissão, nós vamos entoar o hino de número 67. Hino 67. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometestes, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comecem me seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai, de amor.
Amém. Nós vamos louvar ainda nosso Deus com 2 cânticos. Quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos cantar primeiro de todas as tribos, povos e raças. Essa é uma promessa do nosso Deus. A palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse, que essa promessa se cumprirá. Aquilo que Deus prometeu desde o Antigo Testamento a Cristo Jesus. Pede-me e eu te darei as nações como herança. Tudo isso se cumprirá no dia de Cristo Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vamos cantar? De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver.
diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu Coração, amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos, nós tínhamos no outro domingo gravado uma sequência, uma mensagem em Esdras, mas não deu certo por alguns problemas técnicos, mas eu quero continuar com os irmãos para que a gente tenha uma ideia do todo, daquilo que esse livro tão rico e que nos mostra principalmente as características do povo de Deus, sabendo que este povo, ele sempre mantém, né, as mesmas características, e tanto positivas, né, quanto negativas no sentido do nosso pecado. Só para relembrar os irmãos, quando a gente lê o livro de Esdras, nós estamos aqui chegando no cumprimento da promessa do povo de Deus para voltar do exílio da Babilônia no ano 538 a.C. Nós estamos ali vendo Deus movendo todas as coisas, a partir de Ciro ali, ele comanda todas as coisas e, portanto, diz a palavra do Senhor que Deus agiu no espírito de Ciro para que ele cumprisse essa profecia ou a promessa de Deus. Portanto, nós temos na primeira parte, que nós já vimos há domingos atrás, nós temos ali um povo que, na primeira parte, mostra essa ênfase debaixo da providência de Deus. É um povo que também é orientado pela promessa e que tem a característica de ser peregrino. Tudo isso se aplica à igreja hoje também, no nosso tempo. Nós vivemos debaixo da providência, nós temos a esperança, a nossa esperança é a promessa, e a promessa maior agora para nós é que Cristo Jesus voltará para levar esse povo que ele tem separado de todos os tempos, de todas as épocas. Mas enquanto isso nós temos promessas não menores, mas promessas de Deus de que Ele está conosco, de que Ele caminha conosco nessa peregrinação, que Ele não nos deixa só, não nos abandona nessa caminhada, mas a característica de ser peregrino é algo que nós precisamos atentar nos nossos dias, no nosso tempo, de saber que a nossa pátria não é aqui, nossa terra não é aqui, portanto nós estamos indo em direção a ela. Nós temos as nossas dificuldades, os percalços, nós temos enfermidades, doenças, coisas estranhas, esquisitas, violências e tantas coisas no meio do caminho. E a palavra de Deus sempre mostrou que o caminho de um peregrino tem os seus perigos e desafios. Portanto, Jesus mesmo nos diz, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. A palavra toda do Senhor nos mostra essas características. No capítulo 2, nós vimos naquela volta toda da genealogia ali, falando dos nomes dos príncipes que voltaram e das famílias que voltaram. Nós percebemos ali que havia sempre um remanescente e 42 a 45 mil pessoas retornam a Jerusalém, mesmo tendo a oportunidade de viver na Babilônia, já sedimentados ali, eles já tinham construído suas casas, eles já tinham uma vida ganha ali, quando Deus tinha falado para eles, construam suas casas lá, vocês vão ficar lá pelo menos 70 anos. Mas esse povo retorna. A gente vai ver que no retorno, possivelmente, há muitas pessoas que viram a derrocada de Jerusalém. Tanto é que a gente vai ver nos profetas, que são também do mesmo tempo, Ageu e Zacarias, que quando eles olham a reconstrução do templo, eles choram, porque eles lembram do templo antigo de Salomão, em toda a sua glória, e claro, eles não conseguiram construir um templo nos moldes daquele do templo de Salomão. Ele era maior em tamanho, mas em riquezas de detalhes, o texto dá a entender que ele era mais pobre. Eles choram diante daquilo, então a gente vai ver que muitos daqueles que retornaram ficaram 70 anos lá no exílio e voltaram já velhos. A gente vê que Ezequiel possivelmente retorna, Daniel, quando está aqui nesse período, a história não conta se ele fica ou se ele retorna, mas ele devia ter já por volta dos 90 anos. Foi bem próximo quando ele é jogado na cova dos leões, que a gente pensa, né, eu sempre falo isso porque eu fui desde criança da igreja, e quando colocava Daniel na cova dos leões era um jovenzinho, e ele não era jovenzinho quando ele foi lançado, ele já estava na casa dos 80 anos por aí, quando ele foi lançado dentro da cova dos leões, né? Então, basicamente, quando chega no tempo de cumprir a profecia, Daniel relata isso no capítulo 9, naquela oração dele, que ele se assusta, que ele vê que é o ano 68 do exílio, então ele diz, está próximo de cumprir a promessa de Deus. E esse povo retorna, eles sabendo que eles tinham a estabilidade da Babilônia, eles preferem voltar para Jerusalém em ruínas, para reconstruir Jerusalém. Isso é emblemático para nós, como eu falei em domingos anteriores, a saída da Babilônia para ir em direção a Jerusalém é aquilo que nós estamos fazendo. Babilônia representa, biblicamente agora, nós vamos ver que ela representa tudo aquilo que é anti-Deus. Quando chegamos no fim de Apocalipse, a palavra do Senhor fala, quando está o cumprimento da vinda de Cristo Jesus, ali a palavra de Deus fala, caiu a grande Babilônia. Não é a Babilônia daquele tempo, mas é agora tudo que o mundo representa como sistema anti-Deus. Portanto, quando a gente olha para isso, essa é a nossa história, ou seja, nós também estamos saindo da Babilônia, indo em direção a Jerusalém, né? E nós não podemos perder essa perspectiva de vista. E esse povo voltou mesmo para reconstruir o templo, e eles chegam ali a Jerusalém. Dito tudo isso, relembrando os irmãos, eu quero convidá-los a abrir em Esdras, no capítulo 3, nós vamos ler apenas do verso 1 até o verso 7. Esdras 3, do verso 1 até o 7. Diz a palavra do Senhor: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários
segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa manhã, ilumina a nossa mente, ó Deus, e o nosso coração. Estamos diante da tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, é inerrante e é palavra do Senhor. Portanto, ó Deus, nós carecemos da ação do teu Espírito, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, lançando luz, ó Deus, na nossa mente, para que nós possamos compreender. E também rogamos, ó Deus, que através do teu Espírito, o Senhor também aplique a palavra do Senhor em cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos, como eu já disse, agora, quando o povo retorna a Jerusalém, né, é o ano 538 aqui antes de Cristo, e eles estavam ali no exílio, a maior parte deles ali 70 anos, uma parte, alguns talvez 50 anos ou mais. Percebe-se que na lista volta, e depois a gente vai percebendo que alguns nasceram na Babilônia e não conheciam ainda Jerusalém, mas mesmo assim eles voltam. O retorno desse povo para Jerusalém, a viagem demora por volta ali, nós temos em torno de 4 meses, eles gastam de 4 a 6 meses para retornar. A gente vai vendo isso no decorrer da história, né, que era uma viagem longa, saindo ali pelo norte do Iraque, que era no tempo a Babilônia. Eles saem nas estradas ali ao norte do Iraque, eles vêm contornando até chegar a Jerusalém. São 4 meses no mínimo de viagem. E lembre-se que eles estão aqui com homens, mulheres, crianças, animais, né? Então, pessoas vindo nas carroças, talvez alguns enfermos, alguns que têm dificuldades, mas eles estão vindo, retornando para Jerusalém. Uma viagem longa e penosa e ao mesmo tempo muito perigosa ali, como nós também já falamos, que eram rotas de comerciantes, mas rotas também de assaltantes. Se você notar no capítulo 8 de Esdras, você vai perceber que ele retorna, ele só entra na história depois, né? Se você olha para o texto, mas ele retorna e ele diz ali no texto que ele promulga um jejum para que eles pudessem pedir a Deus proteção no retorno. Essa é uma outra leva que está voltando a Jerusalém, porque ele não queria pedir guardas para Ciro, porque ele já tinha prometido que Deus estava com ele, então eles queriam depender inteiramente de Deus, mas eles se colocam diante de Deus, e aí diz o texto lá na frente: e a boa mão do Senhor esteve sobre nós, e ele nos guardou até chegarmos a Jerusalém. Portanto, esse povo está voltando aqui, e eles chegam agora, e diz o texto que era o 7º mês. Chegando o 7º mês. Nós não sabemos se eles chegaram um pouco antes disso, mas pelo decorrer da história, tinha muito pouco tempo que eles tinham chegado em Jerusalém, né? Eles tinham chegado e logo era o 7º mês. Por que o texto já começa dizendo isso? E era em chegando o 7º mês. Se você olhar na história do povo de Israel, você vai perceber que as principais festas desse povo eram celebradas no 7º mês. Todas aquelas festas que eram obrigatórias ao povo de Israel, isso começava no 7º mês. O ano novo era celebrado no 7º mês, né? A gente se pergunta por que o ano novo é celebrado no 7º mês ali, que é chamado mês de Tisri, ou Tisrei, né, no hebraico.
eles celebravam tudo isso porque era basicamente na entrada, era metade de setembro para começo, ou a outra primeira quinzena de outubro. Esse era o 7º mês, né? Setembro, segunda quinzena de setembro, ou até a primeira quinzena de outubro, ali para a gente se situar mais ou menos aonde estão. Eles celebravam ali o Ano Novo, principalmente a ligação era com o dia da expiação. De vez em quando vocês vão ver na televisão, Israel está celebrando o Yom Kippur. Yom Kippur é celebrado, se você for lembrar disso, você vai ver que por volta de setembro, você vai ver que eles estão celebrando o dia da expiação, né? E, portanto, a ideia é, logo depois da grande expiação, né, nós temos um ano, né, um ano novo, né? É basicamente essa ligação, né, que alguns fazem para que eles celebrassem o 7º mês, né, o ano novo. Mas haviam outras festas, e aqui nós estamos falando de uma das festas que eles não celebravam desde a época de Josué. Eles tinham abandonado essas festas do Senhor, e essas festas eu quero lembrar os irmãos que elas não tinham a ver apenas com falar, é uma festa. Eu vou se quiser. Porque a festa que está agora, que eles começam a celebrar, é a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos aqui. E a festa do tabernáculo, você vai ver o relato dela, de como deveria ser feito, lá em Números tem. Você vai ver que eles tinham que se deslocar da onde eles estivessem, eles iam dormir em barracas, em tendas. Eles iam para Jerusalém fazer um grande acampamento. Para quem gosta de acampamento, fala, oba, vamos fazer a festa do tabernáculo. Tem outros que falam, não, vou sair da minha casa, do meu conforto, do meu colchão, né, para dormir no meio do mato, dormir no campo. Só que eu quero dizer para os irmãos que isso não era opção. Deus tinha determinado o povo que eles tinham que sair das suas casas e ir para a festa do tabernáculo. Isso tinha um significado. Primeiro, eles tinham que lembrar que eles eram peregrinos na terra. Portanto, eles não se fixavam nesse sentido de agarrar a terra. Eles tinham suas casas, mas uma vez por ano eles tinham que lembrar que eles saíram do Egito, eles foram libertos por Deus e eles eram peregrinos. Então eles tinham que cumprir. Só que com o passar do tempo, eles deixaram tudo isso, falaram, largaram, né, não quiseram cumprir. Aliás, ao longo da história de Israel, poucas vezes você vai ver o povo concentrado naquilo que eles deveriam fazer. Então não era apenas para que eles fizessem um acampamento como às vezes a gente faz hoje. Fala assim, vai ter acampamento da igreja. Aí você fala, eu não vou porque, né, alguma coisa assim. Não, isso aqui não era opção. Falava a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. Todo o povo do Senhor tinha que ir. Por isso que o texto diz, e usa um termo aqui que era um termo de guerra, quando diz no verso de número 1, que o povo se ajuntou como um só homem. Se você for olhar nos relatos das guerras do povo de Deus, você vai ver sempre essa expressão, se juntaram como um só homem. Isso dava a ideia de união, de coesão e de que eles estavam prontos para cumprir ou no mesmo pensamento, na mesma intenção. Portanto, chega aqui esse mês e basicamente é pouco tempo que eles tinham chegado na terra de Jerusalém. Aí eu te pergunto, você percebeu a dificuldade? Eles estão 4 meses andando, 4 a 6 meses andando de viagem. Chega, começa a estabelecer, sei lá, chega na casa ali de alguns lugares, fala, eu sou seu parente, né? Já pensou? Né? Chega em Jerusalém, eles não tinham casas. Tinha gente morando lá, talvez alguns ainda meio aparentados. Eu sou seu parente, dá para receber a gente? Só sou eu e mais 18 filhos. Somos nós 2 aqui, 18. Dá para receber a gente? Né? Eles estão chegando em Jerusalém, 42 mil, alguns chegam a estimar até 45 mil pessoas, entrando em Jerusalém, sem lugar. Mas eles agora, quando eles se estabelecem no entorno, em algumas cidades no entorno, mas chega a festa do tabernáculo, eles vão todos eles como um só homem para Jerusalém. Eles poderiam
falar assim, mas Senhor, dá para fazer o ano que vem? Dá para fazer o ano que vem? Deixa a gente se estabelecer, construir nossa casinha, nós ficamos dormindo aí, 4 meses na estrada. Será que dá para o senhor, olha, fazer o ano que vem essa festa do tabernáculo? Prometo que eu vou. Não, o texto diz que eles obedecem como um só homem e eles vão para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Por isso eu quero nessa manhã destacar 3 lições nesse texto aqui para as nossas vidas. Olhando para tudo isso e sabendo que o fim de todas as coisas, o propósito para aquilo que Deus nos fez é adoração, o fim das missões é isso. Tá? O objetivo da missão é fazer com que todos os povos conheçam a Deus e o adorem. Esse é o objetivo final da missão. Nós sabemos que missões, ele não é para sempre, porque a missão vai terminar no dia que Cristo Jesus voltar. A adoração é para sempre. A adoração é para sempre. Portanto, esse texto nos ensina agora como povo de Deus que nós precisamos entender prioridade de culto. A prioridade de culto aqui. Aquilo que eles estão fazendo, chegando ali para adorar a Deus, eles não colocam no meio de tudo isso as circunstâncias que eles estavam vivendo, né? A palavra de Deus não mostra isso, aquilo que aconteceu, só nos mostra exatamente que eles cumpriram aquilo que Deus tinha determinado para eles como povo. Portanto, o cumprimento dessa promessa se fazia a partir de um povo, aquilo que é estendido e aberto a nós. Como eu falei no início aqui, quando a palavra de Deus promete isso a Jesus, né, que falando, olha, que as nações estariam diante dele, pede-me, eu te darei as nações como herança. Tudo isso promessa feita por Deus Pai a Cristo Jesus o Filho. E isso se cumpre a partir de um povo, agora povo de todas as tribos, raças, de todos os lugares, porque esse povo um dia estará diante do Senhor. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vai aprendendo algumas coisas. O texto nos diz que eles estão ali para adorar o Senhor e eles vão para Jerusalém. Eu quero só relembrar, porque é um contexto igual, aqui nós estamos falando da mesma história. Se você olhar para o livro de Neemias, você vai perceber o que o texto está dizendo. Esse povo tem a prioridade de cumprir a vontade do Senhor e ir no mês 7º ali para cumprir uma semana a festa dos tabernáculos. Por uma semana. Se você olha para o livro de Neemias, você vai ver que haviam inimigos ali naquela terra. O texto nos diz isso, que mesmo tendo pessoas que estavam prontas ali até mesmo para matá-los, eles cumprem aquilo que Deus tinha determinado para eles. Não era alguma coisa tão fácil assim. Não era tanto pelas circunstâncias agora de estarem cansados, estarem voltando da Babilônia, né, de não terem ainda se estabelecido na região, mas tudo isso está junto aqui e ainda a perseguição de inimigos. Quando você olha Neemias, você vai ver líderes ali, chefes do povo que ficou naquela região, Sambalá, Tobias, que tentaram até mesmo matar Neemias, armaram várias ciladas ali, e eles estavam comandando aquele povo que ficou e que estava com uma religião completamente sincrética. Por isso que nós vamos chegar no tempo de Jesus, você vai ver o conflito do judeu com o samaritano. Esses eram as pessoas que estavam aqui na região, eles se uniram a outros povos e fizeram um culto misturado, sincrético, tá? Eles tinham um altar, eles mantiveram um altar, dizendo que era a Deus, mas eles tinham misturado um pouquinho de cada coisa e feito uma religião dos samaritanos. Esse povo estava aqui nessa região, mas chega agora um outro povo voltando, né, ali, e vão cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, e eles têm isso como prioridade de culto. Em meio a hostilidades, eles agora não eram povos dessa terra, eles eram considerados refugiados, porque eles estavam voltando. Eles eram considerados refugiados.
e de repente Jerusalém é invadido aqui por 45 mil pessoas, né, entrando na cidade para cumprir aquilo que é mais importante, a adoração a Deus. A festa do tabernáculo, ela tinha esse apontamento. Você vai ver isso se cumprindo lá em Cristo Jesus. Você vai ver tudo isso apontando para Cristo Jesus. Esse povo tem uma prioridade e ele não olha para as circunstâncias. Prioridade de culto. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que nós precisamos nos atentar para isso. Nós temos vários movimentos pelo mundo afora. Nós temos isso no nosso país, um movimento onde diz que eu não preciso de igreja para me servir a Deus. Essa é uma meia-verdade, portanto é uma mentira. Eu não estou dizendo aqui que a igreja leva a Cristo e que ir a Cristo é somente através da igreja. Isso não é doutrina nossa, é doutrina católica, que você só chega a Cristo através da igreja. Eu não estou dizendo isso, mas há uma determinação de Deus para o seu povo para que vivam em comunidade, para que vivam juntos. Tem alguns aspectos que nós não conseguimos viver sozinhos. E esse aspecto da adoração é algo individual, mas é algo coletivo, e a palavra de Deus nunca aboliu isso. Portanto, essa ideia falsa, ideia do diabo, nos nossos dias, olha, eu sou chamados desigrejados, porque eu sou contra a instituição, são homens pecadores, é gente de todo jeito. Sim, a igreja tem erros, sim, os líderes são pecadores, sim, cometemos falhas, mas nem por isso a palavra de Deus te dá a oportunidade ou o direito de falar, eu vou viver sozinho. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Nós temos problemas, muitas vezes, de relacionamentos. Não temos? Às vezes a gente tem aí uma desavença. Imagine então, se nós vivêssemos como igreja, mas cada um no seu lugar. Você faz parte da igreja balneário, mas você agora não precisa mais se reunir aqui. Sabe aquele desconforto que Deus produz em nós quando você chega no mesmo ambiente para adoração, você vê o irmão que você teve problema, né? Você olha para ele e você fica desconfortável, fala, como é que eu vou adorar a Deus? E nós ainda estamos com um problema, né? Nós temos que acertar, e o Espírito Santo fica cutucando, fica incomodando, até que você vai, faça alguma coisa e vá em direção a esse crescimento, né? Porque as desavenças sempre vão existir, e isso nem de todo é ruim, isso produz em nós crescimento. Agora eu te pergunto, distanciados, nós teremos essa oportunidade? Você na sua casa, em qualquer lugar, digamos, eu não estou dizendo especificamente desse momento. Esse momento nós temos uma dificuldade de nos reunirmos, nós estamos privados disso, mas imagine que não tivéssemos a pandemia e agora nós funcionássemos apenas, né, pelas redes. Você pediria perdão para o seu irmão? Você acharia que você estava errado? Ou se pensar, eu talvez não teria nem desavença com ninguém. Mas aquilo que a palavra de Deus nos mostra como prioridade de culto, que nós não devemos esquecer jamais, é que há uma ordenança de Deus para que nós vivamos como igreja, como povo do Senhor, no ato de adoração. No dia de Cristo Jesus, aqui que a palavra de Deus diz é que uma multidão vai estar lá, como um só homem também, adorando ao Senhor. E onde nós aprendemos a adorar ao Senhor? É juntos como igreja do Senhor. Eu fico imaginando, se chegasse nos dias de Cristo, cada um para um lado, canto, chegasse na hora lá e falar, vamos cantar agora de todas as tribos. Não sei, né? Estou só fazendo uma brincadeira. Mas a ideia de coesão, de estar juntos como só homem, na prioridade, em comunidade como povo do Senhor, é uma determinação bíblica. Você pode achar todos os argumentos negativos possíveis para viver como igreja do Senhor, mas você não pode derrubar essa ordenança de Deus. Em momento algum a palavra de Deus diz que você iria frequentar uma igreja perfeita, com pessoas perfeitas, homens perfeitos, porque nós temos que entender que eu tenho uma prioridade, ou seja, em primeiro lugar, adorar o Senhor, e adorar com o povo do Senhor, adorar juntos como o povo do Senhor. Isso não exclui
a sua adoração individual a Deus. Mas também você não pode substituir uma pela outra. Esse povo faz isso. A segunda coisa que nós temos nesse texto, e nós vamos aprendendo, é a regulamentação aqui da adoração. O texto, ele continua: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Regulamentação para adoração. Os irmãos se lembram que nós temos alguns igrejas, principalmente as igrejas reformadas, elas sempre procuraram ter um padrão para que não fugisse, cada um no seu tempo, na sua época, entendesse que deveria adorar a Deus ao sabor do tempo, da moda, né? Nós temos um princípio regulador de culto que muitos nem conhecem e que muitos não estão nem aí para isso, porque diz, olha, culto a Deus é o que vem do meu coração, o que der na teia eu faço, né? É um ato de emoção negativo. A forma como Deus quer ser adorado é prescrito pela Escritura. Você não tem também o direito ou a permissão de chegar diante dele e adorá-lo de qualquer maneira, de qualquer forma, porque a palavra de Deus nos mostra que há uma regulamentação para cultuar a Deus. E isso é mostrado do começo ao fim. Por que nós chegamos no tempo dos nossos dias e muitas vezes as pessoas têm outra ideia, né? Eu vou fazer algumas coisas diferentes. Há um tempo atrás surgiu um movimento chamado adoração extravagante, ou seja, você faz diante de Deus, é livre, como um freestyle, né, da adoração. Eu tenho um estilo próprio de adoração a Deus, um estilo exótico, né, e eu vou chegar diante dele e alguma coisa que é diferente de todos os demais. Eu lamento informar, mas tudo isso muitas vezes não passa de fogo estranho diante de Deus, porque a maneira de adorar o Senhor é regulamentada pela palavra de Deus. Observem no texto. O texto nos diz que o sacerdote se levanta, edifica um altar para oferecer o holocausto, e aí o texto nos diz como está escrito na lei de Moisés. O texto não diz, olha, eles adaptaram porque tiveram dificuldades, o tempo era difícil, eles fizeram de qualquer jeito. A outra coisa que você vai perceber, se você continuar lendo o livro de Esdras e lendo Neemias, você vai perceber que já havia um altar lá em Jerusalém. Que esse povo, os que ficaram lá, faziam o culto sincrético. Aí eu pergunto, por que eles não usaram esse altar? Por que eles vão falar, já tem um altar aqui, vamos só limpar aqui o negócio aqui, e a gente oferece o holocausto aqui mesmo. Dá menos trabalho, menos esforço. O texto não mostra isso. O texto diz que eles constroem um altar e oferecem o holocausto segundo Deus tinha determinado por Moisés. Eles não mudam. Não mudam. Nós temos que entender que como o povo do Senhor tem questões na nossa vida, no ato de adoração, no nosso culto, que é determinado por Deus e que não muda jamais. E não pode mudar. Eu sei que o nosso tempo muitas vezes exige essas coisas e derruba todos os pilares, né? Acho interessante a palavra de Paulo a Timóteo, ele fala, cuidado quando destrói os marcos antigos, ou derruba morão. Eu sempre falo isso aqui, olha, morão é aquela parte da cerca lá, o mais grosso no canto, que segura toda a cerca. Derruba ele ou coloca outra coisa no lugar para você ver, a cerca toda vem abaixo. As outras estacas não seguram. É isso que a palavra de Deus diz, olha, não mova marcos antigos, e principalmente aquilo que Deus determinou, nós não podemos mudar. Nós não podemos inserir na nossa adoração a Deus, nem individual, nem coletivo, elementos estranhos que Deus não prescreveu na sua palavra. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ah, porque eu vi fazendo, eu achei interessante. Não, de forma nenhuma. Nós não podemos fazer.
Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu vi o relato de um pastor dizendo que ele foi num terreiro, só para ver como é que era. E ele diz que nunca na vida dele, como crente, ele tinha sentido tanta presença de Deus como ele sentiu ali, quando ele ouviu aqueles atabaques. Ele disse que começou a rodopiar, quando ele viu, ele estava dançando e entrando em transe, aquelas coisas todas. E aí ele disse que somente no final, que ele viu que ia dar um passe nele, ele achou que talvez daquilo não seria bom para a vida dele, ele não participou. Ele disse, olha, eu estou repensando as minhas ideias de culto, de adoração a Deus, porque aquilo lá foi bom demais. Nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, por não conhecer a palavra de Deus, podendo ser até mesmo um pastor, nem por ser pastor conhece a palavra de Deus. Não conhecendo aquilo que Deus prescreveu, colocar elementos estranhos, esse povo poderia ter usado o altar que estava ali, sendo oferecido o holocausto para outros deuses e falar, não tem problema nenhum. Esse povo poderia fazer isso, não, eles não entram em aliança com aquilo que estava no lugar. Eles fazem o altar de acordo com o que Deus prescreveu e oferecem o holocausto, segundo estava na lei de Moisés. Nós precisamos aprender isso nos nossos dias. A forma que Deus quer ser adorado está nas Escrituras. Não está em mim, não está no outro pastor, não está na igreja presbiteriana ou qualquer que seja, falar, olha, foi determinado assim. Se houver um elemento estranho contra a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus em qualquer tempo. Mesmo que seja igreja presbiteriana. A partir de hoje nós vamos ter uns elementos diferentes no nosso culto. Fuja disso. Fique com a palavra de Deus e com a maneira como Deus requer que ele seja adorado. E terceiro e último lugar, sabendo então da prioridade do culto, da regulamentação do culto, a terceira coisa, qual é o foco da nossa adoração? O verso 4 nos diz, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, oferecer holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Lá em Números, no capítulo 29, a gente vai vendo tudo isso que eles estavam fazendo aqui, né? Como que era essa festa dos tabernáculos, e que eles não estavam cumprindo, já há muitas gerações que eles não cumpriam aquilo que Deus tinha determinado. Agora, o que é específico no meio de tudo isso aqui? A primeira coisa que a festa do tabernáculo ela mostrava como foco da adoração era comemorar com pressa. Era algo, nós sabemos que num acampamento você não tem como fazer, deixa eu dar um exemplo aqui, você tem como fazer aquele almoço cheio de tantas coisas, um estrogonofe, uma batata palha, alguma coisa assim. Normalmente você vai para o acampamento, você faz aquelas comidas, você coloca tudo dentro da mesma panela, né? Faz aquele negócio que é mais fácil, um panelão, joga ali dentro, um frango, um arroz, um piqui, já está bom, né? Essa é para facilitar ali a ordem das coisas. A gente sabe que no acampamento essas coisas não dá para você fazer igual você faz em casa. Isso estava apontando para algo maior, a pressa com que eles saíram do Egito. Esse era o primeiro fundamento daquilo que eles estavam cumprindo aqui na festa dos tabernáculos. Nós saímos do Egito, ficamos peregrinos ali no deserto e no resgate do Senhor ali, portanto eles viveram no deserto como peregrinos. Primeiro ato, qual é o foco da adoração? Entender que Deus que nos tirou do Egito, e que, nesse sentido, né, nós não nos apegamos ou não nos arraigamos na terra de tal maneira que a gente não saia do lugar, né, no sentido de viver pensando tudo da nossa vida de acordo com aquilo que as pessoas que estão à nossa volta vivem. Portanto, eles estão agora em tabernáculos ou tendas, e isso aponta
para essa saída do Egito. A segunda coisa a gente vai ver, principalmente quando a gente olha o livro de Zacarias e Malaquias, lá terminando o Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14, quando ele está falando a respeito disso, ele é um profeta do pós-exílio, ele está falando a respeito daquilo que se refere à festa dos tabernáculos, mas ele diz assim: então todos que sobreviverem ao julgamento, ao juízo final, e todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias dizendo isso. Só que a aplicação desse texto, você vai perceber que não estava agora se referindo exatamente àquela festa em particular dos tabernáculos, mas ele está falando do ajuntamento do dia do Senhor, porque ele está falando do juízo final. Ele está falando do cumprimento da profecia lá no juízo final, e Zacarias profetizando a respeito disso. Portanto, um dos significados e foco da adoração da festa dos tabernáculos aqui, e foco da nossa adoração, é adorar esse Rei Jesus que virá para levar o seu povo. E ele aponta para isso como dia de graça e dia de juízo. Lembrando de novo, Zacarias é um profeta contemporâneo aqui dessa história. Portanto, esse é o segundo significado da festa do tabernáculo e que mostra o foco da nossa adoração como povo do Senhor. E Zacarias fala isso metaforicamente, falando dessa colheita final, do dia que haverá essa reunião final. E aquilo que a gente vai perceber no final de tudo, que é do foco de toda essa adoração, nós estamos falando dessas missões, mas nós estamos falando do cumprimento da promessa de Deus a Cristo Jesus. Peça-me e eu darei a vocês todas as partes remotas do mundo por sua herança. E isso acontecerá nesse dia de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o foco da adoração aqui, como igreja do Senhor, é adorar a Deus que enviou seu Filho Jesus para nos redimir e fazer de nós um povo e que um dia voltará. E nós estamos nesse sentido como numa festa dos tabernáculos, peregrinos. Essa aqui não é a nossa terra. Por mais que a gente chame essa aqui a nossa casa, eu tenho a minha casa, isso nós temos que entender espiritualmente. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Portanto, nós estamos em tendas, provisoriamente, mas um dia nós estaremos diante de Cristo Jesus, aí sim. Nesse dia do cumprimento dessa promessa, né, onde Cristo Jesus voltará para levar esse povo, nós estaremos lá. Por isso, meus irmãos, ao concluir nessa manhã, o foco de tudo é adoração a Deus. É adoração a Deus. Só que nós temos que entender, no meio de tudo isso e dessa caminhada, primeiro, que Deus requer de nós a prioridade de culto a Ele. Nós temos que entender também que há lei ou regulamentação para adorar o Senhor. Nós temos que entender o foco da nossa adoração é Cristo Jesus. Sempre é Cristo Jesus. Por isso eu quero que nessa manhã olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que está no nosso coração. Eu sei que a gente passa por problemas diversos, por momentos como esse que nós estamos vivendo, mas nós passamos por problemas individualmente. Às vezes nós entendemos, começamos a distanciar da verdade da palavra de Deus e começamos a achar que momentos como esse, o viver como igreja, não é tão necessário assim na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com isso, com o nosso coração, e de saber que isso não vai mudar até o dia de Cristo Jesus. Portanto, nós temos que lutar contra isso. Eu sei que vai haver tantas coisas, nós vivemos um tempo de muita informação. Nós vivemos um tempo onde nas redes você vai ver teóricos de tudo quanto é coisa. E gente com ar de erudito, falando coisas que às vezes a gente não entende e acha, isso deve ser verdade.
Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu sempre gosto de citar, há um teólogo que escreveu um compêndio sobre teologia sistemática. Fantástico o negócio. Ele chega no final e ele diz: eu não acredito em nada disso. Não com essas palavras, mas em outras palavras eruditas. Ele não acreditava naquilo que ele tinha acabado de escrever. Portanto, nós temos vários teólogos, novos teólogos, teólogos de internet que te jogam um monte de coisa. E aí você não para olhar aquilo que a palavra de Deus diz. Cuidado com isso. Cuidado. Porque é nisso que nós começamos a desviar. O povo do Senhor desviou muitos. Você percebe que em todas as levas que voltaram apenas 42 mil, 42, quase 43. Os outros ficaram na Babilônia. Ficaram lá. Vamos ficar por aqui mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a nos manter firmes até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos cantar um hino, nós vamos ficar em pé, consagrar as nossas vidas ao Senhor e cantar o hino de número 64. Enquanto também cantamos, nós temos a oportunidade de adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Hino de número 64, grata memória. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido, vagueava aflito, em densas trevas, meu andar seguia. Tu me mostraste lá dos céus mandando, luz que me guia. Quando oprimido, o mundano jugo, em maus caminhos, eu me angustiava, deu-me descanso, tua voz tão terna, que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste, em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma
Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nessa manhã. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos mostra através da tua palavra que somos povo do Senhor, igreja do Senhor, e que o Senhor tem separado, ó Deus, ao longo do tempo. Ó Deus, nos ajude a viver, ó Deus, de acordo com aquilo que a tua palavra nos diz, e entender, ó Deus, o ato de adoração, ó Deus, como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe aqueles, ó Deus, que não puderam, não podem estar aqui conosco, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo com sustento vindo do alto. Obrigado, ó Deus, pelos dízimos e ofertas. Consagramos, ó Deus, a nossa vida e tudo que temos diante do Senhor. Abençoe o teu povo, ó Deus, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e a consolação do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia na presença do Senhor. Logo mais à noite nós estaremos aqui louvando ao nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.